Essa pauta que a gente vai fazer agora, a gente pode interpretá-la de duas formas. Da forma como a gente programou, que é alimentos que potencializam ou reduzem o efeito dos remédios, e o inverso, os remédios que diminuem aí a absorção de um monte de nutriente que tem aí na nossa alimentação e que a gente precisa. Mais uma vez com a gente, nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Não é verdade? Obrigada. É uma pauta que a gente pode fazer as duas coisas. Sim, eu acho assim. O mais importante é uma pauta que vai ajudar as pessoas a tirarem alguns mitos. A gente tem muitos mitos quanto à alimentação, medicação. Verdade. E a gente não sabe que por trás disso tudo existem N pesquisas que você toma um remédio e o remédio é seguro. Entendi. Então a gente tem que discutir vários pontos e até entender o porquê e como é absorvido cada remédio, Carol. É verdade. É verdade. Porque às vezes você toma um remédio e você acha que você está tomando o remédio certinho. E na verdade não tá. Não é nem por causa da comida que você comeu o jeito. Você quebrou o remédio. Porque alguns são absorvidos. Quais são os possíveis lugares de absorção dos remédios? Mucosa da boca, trato gastrointestinal alto, que seria estômago, Tá. e intestino. A gente tem medicamentos que podem ser absorvidos pela pele. Tá. A gente tem remédios que podem ser subcutâneos, que são absorvidos no subcutâneo da pele. A gente tem remédios que têm que ser dados intramuscular. Certo. Então, cada um tem um tipo de absorção, cada um tem um efeito diferente e, de acordo com essa acessibilidade do remédio, é que ele age no nosso organismo, entendeu? Entendi. E que a gente tem que tomar. Então, por isso, muito cuidado. E o que a gente associa na hora da alimentação também conta para absorver melhor ou não aquele medicamento. Então, muitas vezes é mais importante que a gente escute bem o médico, pergunte, porque às vezes é melhor você tomar esse remédio em jejum, para você não correr o risco. Entendi. Porque normalmente você pode falar, o médico pode virar para você, não tome café. Mas não é só o café, o chá também tem muitas propriedades iguais à do café. Entendi. Às vezes uma bebida ácida pode fazer as vezes do café. Entendi. Então, e tem remédios também que eles precisam da comida para não irritar o estômago. É isso, ferro. O zinco também, né, quando tem uma formulação que pesa. Assim, e também remédios, tipo alguns antibióticos, que são bem agressivos para o estômago. Se você tomar junto com a alimentação, ele possibilita essa melhor absorção. Alguns antidepressivos, se você não tomar com comida, você tem pirose, mal-estar, você não consegue adequar o remédio. Olha, e eu acho que a pílula anticoncepcional também está nessa lista. A gente vai falar dela também. E olha, deixando bem claro, aqui não é para falar, pare de tomar o seu remédio. Não, tem que tomar o remédio, gente. Aqui a gente vai discutir e ensinar um pouquinho como a gente melhora todo esse processo para que seja uma coisa eficiente. Porque o que a gente tem no mercado de medicamentos é um negócio de louco, vamos combinar, né? Não, então vamos fazer tudo direitinho. Com certeza. Primeiro item, então, na tela, pra gente começar a juntar as coisas. O inverso também pode ser perguntado no @VocêBonitaTV. Vitamina C, medicamentos e suplementos de ferro. Então, quando a gente fala aí de vitamina C, onde está a nossa turma da vitamina C? Aqui, doutora, na parte de cima, estão os que podem nos atrapalhar. E na parte de baixo estão os que potencializam as absorções, certo? Então, a vitamina C ela pode ajudar não só na absorção do ferro dos alimentos, como também ela associada ela melhora a absorção do ferro. Certo. Eu acho que é bem interessante a gente entender quais são os tipos de remédio. Como que a gente pode tomar uma vitamina C? Normalmente ela é efervescente. Normalmente remédios efervescentes não são legais para você tomar com antiácidos. Tá. Entendeu? Um bloqueia o outro. Então, qual seria o ideal quando a gente precisa consumir aí um remédio de vitamina C? Você pode até colocá-lo no meio da comida, colocar antes do alimento, depois do alimento. Isso vai depender muito do que você está comendo. Vai comer folhas verdes, vai comer uma carne e tal. Você pode tomar no meio. Remédios que acidificam o estômago, eles melhoram a absorção de proteína. Porque eles aumentam a acidez. A acidez gástrica é responsável também pela digestão de proteína. Então, eles ajudam na digestão. Agora, se você tomar um antiácido e consumir proteína, você pode ter essa digestão retardada. Mas então então vamos indo na linha, vamos da vitamina C. A gente tem aqui os alimentos ricos, mas a gente está falando da parte de medicamento. Por que a gente encontra a maioria de vitamina C efervescente?
Não, pode... Pode ser, mas também pode estar em cápsula. Pode também ter em cápsula. Tá. Aí, a vitamina C é super simples e muitas das vezes a gente não precisa nem suplementar, porque ela excede. A nossa necessidade básica de vitamina C não é necessariamente tão alta que a gente precise usá-la. Mas com o que nós não podemos tomar a vitamina C que nós vamos perder o efeito dela? Tem algum alimento? Algum alimento que perde o efeito da vitamina C? Da absorção? Normalmente alimentos mais básicos. A gente tem muito preconceito contra o leite. O leite realmente é um alimento que com remédio ele não combina muito bem. Ah, é? Por causa da gordura. Todo mundo quer tomar o seu remedinho com leitinho. leitinho. É verdade. Acho que vai ter um tópico aí, ele atrapalha o ferro, mas também você acha que você está tamponando o estômago, deixando o estômago mais básico tomando leite, mas na verdade é o contrário, ele causa um rebote, que ele acaba acidificando. Entendi. Então o leite talvez seja uma boa coisa para associar com uma proteína, porém ele vai quelar o ferro. Perfeito, perfeito. Eu acho que antes da gente até falar isso tudo, até o bonequinho tá aqui Você pra quer gente mostrá-lo? mostrar. Vamos lá, então vamos lá. Ó, porque tem tanta coisa aqui na mesa, né? Senão vai ficar confuso. Vai ficar confuso. O que acontece? Antes da gente pensar nas interações desses medicamentos, a gente tem que pensar nas posologias e tipo de ação de cada remédio. Perfeito. Se você está tomando um remédio que é antiácido, se você usar esse remédio na parte da manhã, você vai passar um dia melhor. Tá, sempre assim. Tomar o remédio de manhã é sempre melhor? Não necessariamente. Não todos? Não todos. Remédios que melhoram o colesterol, muitas das vezes, a indicação é noturna. Tá. Por causa do efeito. Hormônios, a gente tem que olhar muito bem a hora de tomar nosso hormônio. Porque os hormônios vão interagir no nosso ciclo circadiano. Então, a gente tem que embutir esses hormônios naquele horário que ele precisa do pico. Certo. Os hormônios tiroidianos, por exemplo, isso é uma pauta importantíssima, Carol. Assim, é um dos remédios que a população usa muito e que a alimentação está muito envolvida nessa absorção. Tá. Os hormônios tiroidianos normalmente são tomados de manhã. Por quê, doutora? Posso tomar uma vez por semana? Até pode, tá? Tem alguns casos que a gente está vendo que a absorção também acontece. Por que de manhã? Porque de manhã a gente veio de um longo período de jejum. Tá. Ele tem uma interação muito importante com a alimentação. Porém, a indústria já pensa um pouco nisso. Mas, então, a gente já avisa, ele é um remédio para ser tomado em jejum. Ah, mas eu não tolero esse remédio em jejum. Há 10 anos eu tomo o meu remédio junto com a comidinha. E aí? Seu organismo está acostumado, você toma uma dose que já compensa a falta de absorção. Como se tomasse ela dobrada. O que você não pode fazer? Um dia tomar em jejum, um dia você tomar não em jejum. Ficar misturando. Tá. Aí você vai descompensar toda essa absorção do remédio. Então, para as pessoas que já fazem o uso da reposição do hormônio tireoidiano, que é quando a pessoa tem que retirar a tireoide, ou, enfim, tem que fazer, ou hipo, né? Tem várias indicações. Se ela já faz isso comendo, continue. Se não, quem vai começar agora, já teve essa indicação, em jejum é melhor. Em jejum é melhor, você precisa de menos remédio para ele ter mais efeito. Tá. Agora não troque. E outra coisa, mudou, tem que fazer exames. A gente tem que tomar muito cuidado com os remédios que são tomados por curto período de tempo. Tá. Com antibióticos. Vai entrar aqui, Cláudia? Vamos. Porque como é que estão as plaquinhas aqui? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo, então, ó. Peraí, que daqui a pouquinho vai ter anticoncepcional, vai ter antibiótico. Então, bebidas alcoólicas. Adoro. Não podem estar com o quê associadas? Então, as bebidas alcoólicas, a gente fala, em antibiótico a gente não pode tomar álcool enquanto está tomando antibiótico. Isso. O que acontece? O álcool, ele aumenta a nossa filtração glomerular, ele aumenta a diurese e acelera os processos químicos do organismo em muitos processos dele. Tá. Então, o que faz? Faz o remédio chegar mais afim no cérebro, então ele pode potencializar um antidepressivo, um antiepilético, um remédio assim. Tá. Como ele pode pegar um antibiótico e jogar ele mais rápido para fora do organismo. Por isso que falam que diminui o efeito. Diminui o efeito, mas assim, sabendo disso,
O médico, conhecendo o paciente, ele pode, um remédio que tem indicação de 8 em 8 horas, ele pode vir a dar esse remédio de 6 em 6. Entendi. Sabendo é por isso que é muito importante a gente explicar para o médico, não é uma contraindicação absoluta, Carol. Tá. Ah, vou tomar minha tacinha de vinho, toma minha tacinha. Vai atrapalhar meu antibiótico? Desde que tenha essa orientação. Desde que tenha orientação. Agora, olha e como que é aquela interessante. história, porque como a gente, quando ingere bebida alcoólica, a gente sabe que tem aí o lance do fígado e tudo mais. Sim. Alguns medicamentos também passam pelo fígado, não é? E aí a gente acaba o quê? Deixando esse fígado mais... Enfim, mais carregado, sobrecarregado. Isso Sim, também é importante? Muito importante. O que acontece? Existem remédios crônicos, principalmente os remédios que são muito famosos para controle de acne. Sei. Que eu acho que todo mundo aí conhece. Os 15 aninhos. Qual que é o princípio ativo? Que a gente não pode falar o nome comercial, mas o princípio ativo pode. É o nome comprido, né? Não vou saber também. Mas é aquele. Todo mundo... Aquele que não pode engravidar, inclusive. Então, quando a gente usa esse tipo de remédio, que o nosso fígado já está machucado de hormônio, alguns hormônios, aquelas pessoas que gostam de academia e suplementam. Então, tudo isso deixa o fígado, antirretrovirais também, que é muito importante falar, deixa o fígado machucado, sobrecarregado. Se você ainda potencializa isso, sobrecarregando teu fígado com álcool, ele não vai metabolizar e ele não vai excretar do jeito necessário. Assim como pessoas que têm doença renal, doença hepática, a gente tem que ajustar a dose do remédio para essas pessoas. Eles não tomam dose habitual normalmente. Então, o mais importante nesses casos é conversar com o médico para ter essas orientações que são pontuais. Porque, no geral, o ideal é realmente não consumir. Se você vai usar o remédio. A gente tem até aqui o exemplo, não sei. O que nós temos aqui, ó? Medicações diuréticas e antibiótico. Pode comentar já, doutora. Não, com chá, com bebidas alcoólicas. Aqui é o que é o errado, certo? O que acontece? A gente já está tomando um diurético. Se a gente usa um chazinho, que é muito diurético, a gente vai potencializar muito o efeito. Entendi, pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Um idoso. outra coisa importante. É tanta coisa. Eu acho essa pauta tão legal. Porque tudo aqui é nossa vida, né? É real life mesmo. É, do dia a dia, né? Se eu tenho um idoso, a gente acha que a gente está fazendo super bem para esse idoso. Pega um chá de hibisco, 1 litro de chá de hibisco, mistura com o seu anti-hipertensivo e mais o seu pequeno diurético da manhã. Você pode estar potencializando, esse idoso pode ficar confuso. Ele pode ficar hipotenso, o cérebro pode perfundir menos. Outra coisa que muda muito é o fator nutricional. Todo o alimento que a gente come, ele influencia no nosso fator nutricional. Se a gente tem uma anemia, a absorção da medicação é diferente. A ação do antibiótico é diferente dentro do nosso organismo. Nossa, mas que perigo. Tudo isso. Por isso que às vezes a gente toma ali e não tem a impressão que teve a melhora, que teve a mudança no quadro. Com certeza. Por isso, porque às vezes a absorção não está... A gente depende do nosso sangue para o remédio chegar aonde a gente quer que ele chegue. Entendi. Se a gente não tem uma perfusão boa, se o nosso organismo não está funcionando para reagir àquela doença, a gente pode tomar um remédio que ele não vai fazer efeito. Entendi. Vamos colocar a perguntinha, Glaucia? Temos aí separadinha daqui a pouco? Deixa eu só dar uma girada aqui na mesa, porque a gente não viu a mesa, porque tem muito detalhe, gente. Aí o que acontece? Vou pedir, inclusive, para a gente fotografar a mesa e deixar lá no nosso Instagram, como uma fonte de pesquisa, para quem acompanha, né, o Você Bonita nas redes sociais, pelo seguinte. Aqui em cima, a gente tem o que atrapalha. Aqui embaixo a gente tem o que potencializa, é isso? Foi o que minha diretora tinha me passado. Tem que potencializa. Então, por exemplo... Existem várias nuances, tá, Carol? Apesar que não muito, né? Aqui tem antidepressivo e álcool, não pode. Então, eu acho que não está montado desse jeito que eu estava sabendo. Não, mas os antidepressivos, o álcool potencializa, o antidepressivo não pode, entendi. Entendi, potencializa, mas eu quero dizer, é algo negativo. Não, o potencializar nesse caso, era aí que eu queria chegar. Não é positivo, gente. Aqui nós temos, então, o cuidado, porque reduz o efeito. E aqui a gente tem um efeito rebote, que aumenta o efeito do remédio. Por exemplo, a gente tem o café, os energéticos e tal. Eles podem potencializar remédios para dor.
Ah, é? É, a cafeína, ela pode ajudar no combate da dor em alguns casos. E ela pode piorar também para pessoas que têm enxaqueca, às vezes... Então, é assim, o que é bom para um, não é bom para outro. Tá. Então, por exemplo, a pessoa que está com dor de cabeça e toma aquele comprimido que, inclusive, tem cafeína na composição. Se ela tomar com café, o que acontece? Ela pode melhorar mais rápido, ele pode chegar... O que o café faz? Ele estimula. Então, ele faz com que o analgésico possa chegar melhor. Entendi. Naquela área de dor, naquele centro nevrálgico. Como ele pode desencadear, com excesso da cafeína, acelerar, vasocontrair, dar mais dor. Entendi. Entendeu? E remédio para emagrecer, doutora, que é algo muito comum, que eu tenho certeza que está aqui nessa mesa. Eu ainda não encontrei ele, mas está aqui. Existe um remédio específico para emagrecer, que ele elimina gorduras. Sim. Esse remédio é um remédio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que repor algumas pequenas coisas. Vitaminas lipossolúveis, como a D. Quem está fazendo reposição de vitamina D, achando, nossa, estou fazendo certinho. Se tomar junto, não vai absorver bem. Tá. Como todas as oleaginosas, se ele comer esse tipo de oleaginosa, vai eliminar. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Esse remédio pode dar diarreia. E essa diarreia pode impedir a absorção de todos os remédios, inclusive os anticoncepcionais. Então, era aí que eu ia chegar também nesse lance, que isso é verdade. Por isso algumas pessoas falam, eu tô tomando anticoncepcional, engravidei. Porque alguma coisa aí foi junto e que deu uma diarreia no processo. No processo. Então, às vezes, tem pessoas que eliminam o remédio inteiro. Outra coisa que a gente não teve tempo, é muito rápido, depois eu venho um dia para a gente explicar. Os remédios, eles são feitos para serem absorvidos em determinados lugares. Tá. Então, é muito errado você picar o remédio. Por mais que você acha que o comprimido é um comprimido assim... Gigante. E assim, ele é feito de pozinho amassado. Não, ele tem uma película protetora que faz com que ele passe pela boca, que ele muitas vezes passe pelo estômago e que ele seja digerido só no intestino, porque a absorção dele é lá. Tá. Porque se eu tiver ação da enzima gástrica nesse comprimido, ele não vai funcionar. Mas aí, se a gente quebra e toma as duas metades, tudo bem? Mas ele, ou não? Não, porque ele está quebrado, a proteção, aquele invólucro quebrou. Então você está tendo a ação da enzima dentro do pó que está lá dentro. Então, se não consegue tomar, tem que conseguir, doutora. Tem que conseguir, não é bom quebrar. Pode, igual pra criança, deixa eu amassar assim pra botar na colherzinha. Não pode. Não pode. Tem muitos remédios que não podem ser feitos isso. Nossa, antidepressivos, remédios para dor. Normalmente eles são encapsulados, como essas cápsulas aqui, Carol. Isso é uma necessidade. A pessoa gosta de quebrar, de abrir a cápsula. Essas cápsulas, até na hora de manipular, por isso que as farmácias têm que ter muita consciência e saber muito bem. Essas cápsulas, elas podem ter absorção gástrica, elas podem ter absorção oral, elas podem ter absorção intestinal alta e intestinal baixa. Tá. Dependendo do que tem aqui dentro, por isso que você tem que saber muito bem o que tem dentro da sua cápsula, porque às vezes você está tomando achando que está absorvendo tudo, não está. Que interessante. E até o material, que é o material da cápsula, é algo que também tem que ser absorvido. Então. Tem que ser absorvido, pode dar alergia, pode ter intolerância gástrica, pode levar gases, flatulência. Então, estou tomando um remédio, não estou entendendo o que está acontecendo, porque não tem problema. Sim, e isso é difícil. Eu tenho uma farmacêutica que trabalha comigo que me ajuda nisso, porque são muitas substâncias. Às vezes eu estou lá, eu posso associar um com o outro? Não, doutora, tem que separar. Tem que perguntar, então. Tem que perguntar, tá? E você tem que ter muita certeza. E hoje, com esse lance, que as cápsulas hoje fazem parte mesmo, é algo importante. Estava até conversando com uma dermatologista outro dia. E, de fato, gente, é assim. Você está fazendo, de repente, uma dieta e que você precisa manter todas as vitaminas para você estar saudável. Só que você não pode consumir o tanto de comida que teria aquela condição de vitamina, porque vai dar um tanto de caloria que você não pode consumir. Você põe na cápsula, você toma a cápsula, você continua tendo a vitamina sem ter a caloria. Sim. Com este pensamento hoje, o número de cápsulas, obviamente, aumenta. Tem gente que toma num dia, tipo, 30 cápsulas. Conheço várias pessoas. Não é meu caso, mas eu conheço várias pessoas. Porque eu também nem entendo, acho que eu esqueceria. Mas a gente entender tudo isso aqui, hoje, eu acho que é uma pauta da vida moderna. Não, além de tudo, né, doutora? Com certeza, eu achei muito legal falar disso, porque é uma coisa que a pessoa não sabe, compra aquilo ali, acha que vai tomar aquelas cápsulas oleosas. Tô tomando óleo de fígado de bacalhau, ou não, ômega 3 e quero emagrecer. Aí vai e toma um remedinho para emagrecer. Você não absorve. Ele não absorve isso, o ômega, é verdade. Não pode tomar junto. Não pode tomar junto, às vezes você tem que
espaçar muito essa tomada. Puxa vida, interessante isso. Sabe, você atrapalha o pH, dependendo, tomei um antiácido de manhã. Antiácido e remédio de tireoide também dá um problema danado, porque bloqueia o pH, não absorve direito. Então, às vezes é muito mais interessante você sentar com o teu médico e falar assim, faz um esquema para mim, dos horários, de tudo. Nem preocupar tanto com a alimentação, porque a indústria, ela já pensa que você come. Entendi. Então, muitas das vezes, por que médico dá o remédio e pede exame depois de 3 meses? Pra ver se tá absorvendo. Pra ver se tá absorvendo. Claro, se tá dando resultado. Porque é muito mais fácil a gente mudar a quantidade do remédio que mudar todo o teu hábito alimentar para se adequar ao remédio. Se adapta 1 semana, 2, 3. Entendi. Depois você chuta o pau da barraca, já não tá funcionando mais. É verdade. E aí, gente, imagina, se a gente tá falando de queda de cabelo, se a gente tá falando de evitar gravidez, se a gente tá falando de matar bactéria com antibióticos, são coisas sérias, são coisas que envolvem o próprio remédio de tireoide, né? Por isso que muitas mulheres preferem um anticoncepcional injetável, que você está garantindo, apesar do boom hormonal, por isso que tem indicação, mas você está garantindo a absorção, que você colocou aquilo intramúsculo e aquilo lá vai sendo digerido e absorvido. Olha, isso aqui vai pegar muita gente de surpresa, doutora. Sim. Vamos fechar só com a perguntinha, Gláucia? Mais um minutinho, olha lá, na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Renata, obrigada. Ouvi dizer que o brócolis, couve e repolho interferem na medicação do hipotiroidismo. Quanto interfere? Esses alimentos são aqueles que têm aqueles antinutrientes quando estão crus, é isso? Também tem alimentos ricos em iodo, que podem potencializar a ação da tireoide. O brócolis é um alimento que você não come cru, né? Não pode, né? É muito raro você comer cru assim, como a mandioca e tal. Tá. Então, a gente tem que observar. E também não são alimentos que você come de manhã em jejum com o seu remédio da... É verdade. Mas, por exemplo, a couve vai crua no suco verde. No suco verde. E aí? Mas também um pouquinho de couve no suco verde não tem problema. Não é uma coisa que vai atrapalhar 100% a sua tireoide por causa disso. Tá. Então não deixem de tomar seu suco verde de manhã só porque você tem hipotireoidismo, porque o ferro também é muito importante nesse processo. Agora, quando a gente branqueia, né, que a gente já mostrou na culinária, você dá aquela branqueada, põe uns minutinhos, ferveu, tira, joga no gelo e deixa ela guardada na geladeira assim depois de branquear. Você diminui esse impacto aí para poder colocar no suco verde. Também. E todos os alimentos cozidos você perde muita coisa para água. Tá? Então, às vezes, essa água... vai na água um pouquinho, é verdade. Vai um pouquinho na água. Então, às vezes, dependendo do que vale a pena até você guardar essa água para consumir depois em outro alimento. Em outro alimento, para cozinhar outra coisa. Para cozinhar outra coisa. Pensem nisso. Mais uma perguntinha, olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Kátia, obrigada. A vitamina D tem horário específico para ser ingerida? O que pode estar com a vitamina D que potencializa, o que não pode? E para quem não faz a introdução da vitamina D, para mantê-la, se já está alta, vai estar numa condição boa para mantê-la? Então, hoje em dia a vitamina D é uma coisa bem complexa que todo mundo está falando porque vai virar um hormônio daqui a uns dias. É hormônio, é verdade. É um pró-hormônio que a gente chama. E a vitamina D pode ser consumida em qualquer horário do dia, desde que consumida. O que a gente orienta? Gestantes, não consumir uma vez só. Tá. Pacientes pós-bariátricos, não uma vez só, porque também tem a possibilidade de você tomar uma cápsula por semana ou uma vez por mês a dose. Se você fracionar essa vitamina D e tomar todos os dias, você garante que você está absorvendo pelo menos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá. Então é melhor doses fracionadas do que uma dose grande única. Entendi. Para pessoas que precisam muito para garantir. Entendi. Então são diquinhas bobas que você fala assim, nossa, mas coisa simples, mas que podem mudar o teu comportamento. Mas agora, doutora, eu ia falar de doutora, que ela estava falando, doutora, olha só, olha que interessante. Todo mundo tem o seu reloginho ali, que o intestino funciona todo dia em tal horário, não. Muita gente tem o reloginho que funciona de manhã. Acorda, tem que ir no banheiro de qualquer jeito, senão o dia não funciona. Certo. E normalmente de manhã você está ali no seu café da manhã, tomando um cafezinho, é o momento que você já aproveita para colocar essas cápsulas. Toda vez que a pessoa, então se não for de manhã, for à tarde, você coloca no almoço, ou for no jantar, ela faz
a ingestão de algum medicamento ou de alguma cápsula. E em seguida, ela precisa ir ao banheiro, mesmo que não seja diarreia, que seja uma condição normal. Ela não está absorvendo? Não. Isso tem relação ou não tem relação? Por que a gente fala da Isso é uma curiosidade, né? Normalmente, esse alimento que você acaba de ingerir, ele não vai para o intestino direto, a não ser que você não tenha estômago. Ele fica no estômago por um tempo, a gente digere ele no estômago e depois ele sai. Então, normalmente, o que a gente acabou de ingerir, a não ser que tenha algum estado anômalo que faça esse trânsito ser mais rápido. Tipo diarreia também. Diarreia, tá? Tipo diarreia, ele vai estar ali, principalmente se a gente tiver uma alimentação rica em fibra. Show. Para demorar um pouquinho mais. Porque isso, gente, faz sentido. Pensa. Você sabe que eu tinha uma curiosidade imensa há muito tempo. Você fala assim, nossa, mas estou bem, não preciso do banheiro. E aí, o que acontece? Às vezes o tempo de digestão, você não tem noção, né? Inclusive da absorção do remédio, que você fica perdido. Mas quando você quer que um remédio seja oral e seja rapidamente absorvido, normalmente a gente dá a opção pelos líquidos. Tá. Normalmente os líquidos e os alcoólicos têm uma absorção um pouco mais rápida. Mais rápida a absorção. Mas todos os remédios vão ser absorvidos. E tem gente que tem que olhar muito bem. Se você está tendo um estado de diarreia, mal-estar, muito cuidado para tomar esse remédio. Às vezes a gente tem que dobrar essa dose. Que tem gente que tem lá do intestino irritável, enfim, algumas condições, né? Aí a gente tem que adaptar esses remédios. Síndrome do intestino irritável, doenças de Crohn, algumas doenças incapacitantes de absorção, a gente tem que adaptar toda a medicação. O médico já sabe, então esses remédios já são adaptados para essas pessoas. E para encerrar, fazer o exame 3 meses depois que você começou para ver se tá dando resultado. Com certeza, sempre. E aí dá tudo certo no final. Gente, que interessante pensar e amarrar todas essas coisas. Quero agradecer a todo mundo que mandou perguntinha. Vou passar o contato da doutora. A mesa a gente vai fotografar para deixar lá, pra gente ter uma ideia. Mas no final vai muito além desses ilustras que nós temos aqui. Muito além. Né? Eu acho que todas as dicas que você deu vão funcionar aí para esse real life que eu falo, que é a nossa vida mesmo, o dia a dia mesmo. Vai lá no Insta, @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela, doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela, e o seu site, slimform.com.br. slimform.com.br. Então, slimform.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Super aula.